Apple é processada por bug no iPhone 7. Xiaomi lança Redmi Note 7 no espaço. MEI para motoristas de aplicativos. YouTuber é sentenciado a 10 anos de prisão. E esses são os destaques do canal Tech News que começa agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Uma ação conjunta está sendo movida contra a Apple nos Estados Unidos por conta de uma falha no hardware de áudio dos iPhone 7 e 7 Plus, que fazia com que os aparelhos tivessem problemas de inicialização. O caso, que ficou conhecido como Loop Disease, foi descoberto no ano passado, quando uma série de aparelhos da linha começou a apresentar o mesmo problema. A ação alega que a Apple sabia do defeito e, mesmo assim, colocou o aparelho no mercado. Por conta de uma peça conectada ao chip de áudio dos iPhones 7 e 7 Plus que se soltava da placa-mãe, o aparelho entrava em um loop de tentativa de inicialização. O resultado é que os usuários não conseguem ligar o smartphone, que se tornava inútil. Os clientes alegam problemas maiores ainda relacionados ao áudio, como perda de voz em comandos com a Siri, problemas com aplicativos de gravação de áudio, degradação de saída de som e microfone, entre outras questões. Apesar de reconhecer o problema, a Apple não aceita a troca ou reparação gratuita do aparelho, passando a cobrar de quem busca por suporte. Além de pedir uma indenização por conta do problema, os clientes que entraram com a ação também querem que a empresa seja forçada a fazer o recall, reparo ou troca dos smartphones com problema. A Xiaomi resolveu mandar o Redmi Note 7 literalmente para o espaço. O smartphone foi elevado a 35 mil metros de altitude, tirou algumas fotos de fora da Terra e voltou ao solo. O resultado? Ele resistiu às baixas temperaturas e apresentou as fotos do nosso planeta. A técnica não é uma inovação da Xiaomi, sendo que vários especialistas já mandaram GoPros e outras câmeras em testes parecidos. O próprio Canaltech mesmo já acompanhou bem de pertinho o lançamento de um balão meteorológico que gravou algumas imagens no interior de São Paulo, inclusive. No caso do Redmi Note 7, o aparelho subiu mais de 35 mil metros de altitude quando o balão não suportou a pressão e estourou. Neste momento, o aparelho realizou algumas fotos divulgadas pela própria Xiaomi no seu perfil oficial no Twitter. Embora seja mais uma ação de marketing curiosa do que efetivamente um teste de resistência, é importante perceber que o aparelho foi submetido a condições bem adversas. A primeira delas foi com a temperatura, que chegou a menos 60 graus e reduziu a temperatura interna do smartphone a 4 graus. Outro ponto é que o smartphone, junto com o suporte e outros equipamentos, caiu de uma super altitude, o que é uma queda bem impressionante, né? Uma nova reportagem da Reuters indica que o Facebook está permitindo que funcionários terceirizados e contratados temporários tenham acesso a dados publicados pelos usuários na plataforma. O que acontece é que os funcionários da empresa indiana Wipro averiguam e categorizam o conteúdo publicado para saber se é uma selfie, uma foto de comida ou um post escrito, por exemplo. Mas o problema é que eles analisam até mesmo o conteúdo de perfis fechados, e o próprio Facebook confirmou isso. Isso vale para todas as mídias, fotos, vídeos e posts escritos. O material é sempre verificado por 2 pessoas, para assegurar a precisão na hora de marcar o tipo de conteúdo. São cerca de 700 posts analisados diariamente por cada dupla na Wipro. A visualização das informações e dados de usuários é uma prática crescente no setor tecnológico, que passa a adotar um grau cada vez mais elevado à inteligência artificial e os algoritmos de gestão e moderação nas suas plataformas. O Facebook não está sozinho na prática. A Amazon admitiu recentemente que mantém estruturas e escritórios em diversos países com o objetivo de treinar a Alexa, sua assistente virtual. Mas o caso do Facebook pode ter consequências mais severas, já que a Amazon mantém estruturas próprias enquanto o Facebook terceirizou seu serviço. O Ministério da Economia está utilizando uma lei de 2018 como base para um estudo que pretende exigir que motoristas de aplicativos abram o famoso MEI, que é a sigla para microempreendedor individual, em troca de certos benefícios trabalhistas. Atualmente, profissionais do setor atuam em regime quase informal, como terceirizados das empresas fornecedoras do serviço. De acordo com a Agência Brasil, a abertura do MEI para esses profissionais permitirá o recebimento de aposentadoria por invalidez, contribuição para o INSS, licença maternidade, auxílio reclusão e auxílio doença. O único benefício trabalhista que ficaria de fora da lista é o seguro-desemprego, já que o profissional responderia à legislação como empresário autônomo e não como funcionário. Por ainda estar em fase de estudos de viabilidade, o Ministério da Economia não informou qualquer tipo de prazo para colocar a proposta em votação.
O ex-youtuber Austin Jones, de 24 anos, foi condenado a 10 anos de prisão pelas autoridades do estado de Illinois, nos Estados Unidos, por incentivar e receptar pornografia infantil. Ele, que fez sucesso na rede social de vídeos da Google, publicando músicas cantadas a capela, admitiu ter coagido meninas de diversas idades a enviarem vídeos pelo Facebook Messenger e pelo iMessage. Os primeiros relatos de abuso infantil cometidos por Jones chegaram em 2015, mas na época ele negou. Só que em 2017 ele chegou a ser preso pelas mesmas acusações e foi quando ele efetivamente admitiu a sua culpa. A acusação pública contém detalhamento escrito das situações, que incluem pedidos de vídeos de danças sensuais, sugerindo peças de roupa e forçando as adolescentes a continuar enviando material quando elas se mostravam cansadas ou desconfortáveis. Agora, ele deve passar 1 década encarcerado. O agente responsável pelo caso disse que a sentença de Austin Jones representa um passo à frente para a justiça para as jovens vítimas que ele manipulou e explorou. E o Canaltech News de hoje fica por aqui, mas você pode dar um pulinho lá no nosso site para conferir muito mais notícias. Trailer de novo Homem-Aranha mostra Peter vivendo as consequências de Vingadores Ultimato. Chimera Jailbreak é lançado para iOS 12 e 12.1.2. Apple deve mudar a configuração de antenas para iPhones deste ano. E por hoje é só, pessoal, mas não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais. Estamos em todas elas e é só procurar por Canaltech com CH no final. Beijo, tchau, tchau!